Então, olha, eh, queridos, queridas e querides, boa noite. Este é um bate-papo que nós vamos fazer aqui hoje, que é a parte final do projeto chamado Laboratório do Encontro. O projeto Laboratório do Encontro foi um projeto do Coletivo Entre Oito, que é um grupo aqui da cidade de Jacareí, que estuda. Nós trabalhamos com performance, estudamos performance e, depois de algumas ações na rua, nós fizemos uma ação, de performance relacional pela internet, que a gente vai um pouco, conversar sobre isso agora. Então, antes eu queria dizer, então, que esse projeto ele foi patrocinado pela LIC de Jacareí, que é um instrumento de, promoção cultural e artística muito importante. Sem, esse tipo de instrumento, a gente não teria condições de fazer, o tipo de experiência e o tipo de, investigação e disponibilidade para fazer o tipo de trabalho que nós fazemos aqui, né. Eh, Vou abrir um pouco falando sobre o grupo Coletivo Entre Oito, que produziu essa performance, em parceria com muitos artistas, mas com a direção da Tânia Alice. O Coletivo Entre Oito, ele a primeira coisa interessante, nós somos todos pessoas de teatro, são todos artistas de teatro. Nossa formação, nossa base cultural é o teatro. Então, esse coletivo ele traz muitas características de um grupo de teatro, né, que a gente pode falar mais na frente. Mas, a partir de 2016, a Milena, quer dizer, a proposta desse grupo nasceu um pouco do interesse da Milena e algumas outras pessoas, parceiras dela na época, que, eh eh, a partir de uma inspiração de um grupo chamado O Povo em Pé, e uma performance chamada O Tempo para Respirar. Essa performance foi o disparador, né, na cabeça da Milena, a ideia de que haveria um tipo de performance que uma relação uma a uma, alguma coisa que, né, essa performance, vamos dizer, tocou o coração dela, ela guardou essa experiência, começou a fazer algumas experiências de performance relacional e, em 2017, ela fez um projeto para a LIC chamado 10 minutos para você, uma performance afetiva, que aí juntou aí o coletivo Entre Oito, e o 10 minutos para você tinha essa eram 6 performers que faziam ações individuais, na praça e com uma ideia de uma performance afetiva. A performance afetiva, para nós, naquele momento, era uma performance de acolhimento, era uma performance onde, a gente tivesse ali uma experiência de acolhimento, uma experiência amorosa, pensando também que toda quase a nossa formação, ou pelo menos eu que sou formado em direção teatral, mas meus estudos da performance passavam muito pelos estudos de performance que são, às vezes, mais críticas ou mais duras, mais violentas, né, performances de risco, pelo menos são essas aquelas que mais, vamos dizer, se sobressaem nos livros de história. Então, e a Milena tinha ali uma performance de que ela não propunha ali uma crítica direta, ou propunha uma experiência de risco, tanto para o performance como para o ator, mas uma experiência afetiva de acolhimento que fosse bom para todo mundo. Então nós fizemos o 10 minutos para você em 2018, eram 6 performances e ali a característica do grupo já estava presente, que era assim, nós, talvez pela nossa formação como grupo de teatro, a gente fazia, eh, o processo colaborativo, então todos trabalham e todos para performances individuais, né. As performances eram individuais, cada um tinha a sua performance, porém a nossa forma de criação era colaborativa. De alguma maneira, ninguém ali era plenamente dono da própria performance, mas ela passava pela crítica, pelo olhar, pela impressão de todos os outros elementos do grupo, de maneira que, né,
a performance que para mim também tinha esse elemento de ser uma espécie de investigação profunda da psique daquele indivíduo, uma coisa que, tinha um traço bastante individual, trabalhando ali, a gente, trabalhava com essa perspectiva um pouco mais, coletiva. Eu estou falando a partir da minha, eh, enfim, do conhecimento que eu tinha na época. E, também, naquele momento a gente descobriu, se num primeiro momento o Povo em Pé foi a primeira, eh, o nosso primeiro start, o primeiro motivador, durante a produção do 10 Minutos para Você, a gente tomou contato com as performances da Ana Teixeira, que, fez uma performance, né, ela tem algumas performances bastante conhecidas, eu conto histórias de amor, troco sonho por sonho. A Ana Teixeira não só nos ofereceu mais um pouco mais de repertório sobre isso, mas ela trazia uma ideia de um curto-circuito, na realidade, que a gente discutiu bastante na época, como a gente ir para a praça e provocou um curto-circuito naquela praça, e isso tinha a ver com fazer com que acontecesse ali na praça algo que, em tese, não aconteceria, né. Como a experiência da rua é uma experiência de trocas muito comerciais, a gente estava ali propondo algum tipo de troca não comercial, mas afetiva, e isso de alguma maneira provocaria esse curto-circuito. Em 2018, com 10 minutos, a gente rodou por vários lugares, foi uma experiência que, a gente parou de fazer por causa da pandemia, mas estamos voltando. E no festival, durante a apresentação do festival, a gente encontrou com a Tânia Alice, que foi um encontro muito feliz para nós. Primeiro porque a gente teve a oportunidade de assistir aquela mistura que já era uma soma de performance mais teatro, que foi o espetáculo dela Ensina-me a Fazer Arte, né. Ali a gente tinha a performance e o teatro integrados, e aquilo foi uma coisa que eu achei, eh, além do espetáculo ser muito divertido, foi muito legal. E também a gente teve uma oficina com a Tânia Alice, e ali na oficina eu participei dessa oficina, a gente trabalhou, a Tânia Alice, a partir daquele momento a gente sempre, manteve contato, a Tânia Alice foi uma parceira em muitos momentos, e ela nos ajudou a entender um pouco melhor o que nós estávamos fazendo. A partir dali, a gente começa a falar em performance relacional, na verdade, porque antes a gente chamava de performance afetiva, e essa performance afetiva, a partir do contato, do estudo dos materiais que a Tânia Alice foi, disponibilizando e também que a gente ia estudando separadamente, a gente foi entendendo, trazendo para o nosso discurso e para a nossa prática algumas novas ideias, como, a ideia de uma poética do cuidado, ações de autocuidado, quer dizer, todo um campo que, de uma dramaturgia performática, relacional e afetiva, a gente, então o nosso encontro com a Tânia Alice, foi muito bom e estávamos muito sintonizados. O 10 Minutos tem muito a ver depois com as que a gente, pôde assistir do trabalho dela. 2 anos depois a gente fez um espetáculo chamado Se Essa Arte Fosse Minha, eh, arte relacional para crianças, onde a gente experimentou ali, pensando essa estética relacional, essa estética afetiva com crianças, e fizemos uma experiência que, achamos muito bacana, que, né, foram 3 performances, aí já não eram mais individuais, eram 2 grupos de 2, um grupo de 3 que trabalhavam com grupos de criança. Essa experiência, foi muito, enriquecedora para nós. Por fim, aí em 2020, 2019, 2020, eu já não sei mais nada, mas aparece a pandemia e nosso trabalho, que era um trabalho relacional, um trabalho de um tete a tete com o público, olho no olho, respiração próxima, isso fica inviabilizado. Uma coisa que a gente imaginou que seria alguns meses, durou 2 anos. Nesse tempo, então eu acredito que
essa performance, esse trabalho que a gente faz está inserido dentro de um conjunto muito grande de experiências que grupos, tanto grupos teatrais como performances fizeram pela internet. Quer dizer, a internet, teve um determinado momento que os artistas da cena foram para a internet para tentar pensar o que que dava para fazer. A gente teve de todo tipo de situação, né, desde espetáculos que foram gravados e retransmitidos, adaptações de espetáculos e um conjunto de criações completamente novas que eu considerava que era um teatro expandido, porque não era cinema, era feito pela internet, mas também não era uma coisa que daria para ser, era feita para a internet e não dava para voltar a fazer teatro, né. Tinha algumas adaptações do teatro para a internet, mas tinham coisas que, experiências que estavam acontecendo e que elas só poderiam acontecer pela internet. Então, nesse período da pandemia, a gente tem um conjunto de trabalhos que tentam aí responder o que pode ser feito, o que pode um corpo pela internet, será que é essa a pergunta? O que pode um corpo digital, virtual, que pode essa sala de Zoom, a gente ficou com essa questão, e esse projeto, o projeto Laboratório do Encontro, foi pensado então como um espaço para a gente fazer uma investigação se aquele trabalho com performance relacional, uma performance afetiva, uma performance, eh ali já a gente já trabalhando com o conceito de saúde, no sentido que, uma performance, um trabalho envolvido com saúde, porque saúde como um aumento da potência de existir do sujeito, quer dizer, uma performance capaz de produzir um tipo de sensação potente de acolhimento e de, eh, e de autorreflexão, de autocuidado. A gente estava com essa questão, mas esse projeto que foi aprovado no ano 2019, ele demorou bastante tempo para conseguir, ele foi aprovado em 2020, mas a gente demorou muito tempo para conseguir produzir ele, a gente só conseguiu produzir ele agora em 2022. Desculpa, ele passou em 2020, a gente achou que faria em 2021 e acabamos fazendo em 2022. Eh Então, esse trabalho que é o Curativos Poéticos, é a nossa incursão no universo digital. Antes disso, a gente já tinha também recebido outra inspiração da Tânia, então foi ótimo poder trabalhar com ela, porque ela fez uma ação chamado, Voar para Passarinho, Voar para Passarinho, é isso mesmo, né, Tânia? É crescer para passarinho. Crescer para passarinho, que era, logo que a gente entrou ali entrou nesse período de pandemia, rapidamente, alguns meses depois, eles já estavam com essa ação de pé, e foi essa ação fez a gente perceber que seria possível, através aqui dessa sala do Zoom, através das redes, através, eh ou apesar da tela, enfim, a gente conseguir, produzir uma experiência relacional, performática, afetiva intensa. Aquele trabalho abriu o nosso olhar e, a partir daí, a gente, conseguiu se reunir agora no mês de abril, né, trabalhamos aí durante 4 meses e, fizemos o Curativos Poéticos e outras relações celulares e, eh muito nos fez bem, a gente falou muito sobre uma poética do cuidado, uma poética da saúde e, para finalizar essa abertura aqui, só queria dizer que, fazer esse trabalho, antes de tudo, nos fez muito bem, foi saudável, eh, acima de tudo para nós que estávamos ali no processo, e que como isso faz falta, como processos
de saúde, processos saudáveis, processos que aumentem a nossa energia vital fazem falta, porque eu estou precisando de um agora. Querida Tânia, por favor, gostaria de passar para você e, fique à vontade para fazer aí uma reflexão, né, estamos aqui para fazer uma reflexão sobre o que foi esse encontro, o que pode o nosso encontro. Boa noite, gente. Bem-vindas, bem-vindos. Ai, ai, né, tá todo mundo tão cansado que eu fico até pensando, será que minha prática de cuidado não seria falar o mínimo possível e ouvir vocês? Eu nem, assim, nem preparei, assim, algo específico. Eu estava aqui ouvindo o Fernando ir redesenhando essa trajetória toda, né, bonita que foi esse encontro com o coletivo Entre Oito, que já está nessa parceria há anos, né, agora, né, bastante tempo que a gente está nessa parceria por meio de trocas, oficinas, acompanha os trabalhos, né, a gente teve várias colaborações além, né? Fernando também participou de um curso de mestrado, doutorado sobre poéticas do cuidado que eu dei na Unirio. A gente foi trocando e tecendo várias parcerias ao longo do tempo. Então, acho que a primeira e talvez a coisa mais importante que eu gostaria de falar é meu sentimento de gratidão por ter me convidado e me trazido para perto dessa empreitada, né? Porque a arte relacional ela é um campo em expansão, mas é um campo pequeno, né? No nosso Brasil aqui. A gente recentemente organizou um livro com a Fabiana Monsalu, que chama Arte Relacional no Brasil, o que se faz, o que se come, e a gente foi correndo assim atrás de pessoas que tivessem práticas e que tivessem uma reflexão. A gente viu que tinha pessoas, mas não tinha tantas pessoas. Tinha suficiente para fazer um primeiro volume e ainda tem para fazer um volume 2, mas aí depois eu já acho que já está começando a empacar. Então, eu acredito que a consolidação desse campo da arte relacional, uma arte que não é produtora de objetos, mas uma arte que é produtora de relações férteis e felizes e potentes de criação, é um campo pelo qual a gente precisa se empenhar, né, quando a gente acredita nisso e acredita nesse tipo de arte. E aí eu acho que a trajetória toda do coletivo Entre Oito ela é muito consistente, muito bonita, muito desenhada no tempo, né? Então, para mim foi realmente um presente poder acompanhar, né? Tinha pessoas do book que eu ainda não conhecia, que eu conheci nesse processo, alguns integrantes aí que ficaram trabalhando junto, que eu não tinha ainda tido oportunidade de poder colaborar, e foi muito bonito, muito, muito rico. E é interessante, porque o Fernando estava falando que a gente vem do teatro, né? E quando a gente vem do teatro, a gente às vezes tem essa visão de que o diretor é quem sabe, o diretor é quem decide, o diretor é que organiza tudo, mas muitas vezes o diretor é aquele que ouve, assim, né? Que ouve um, que ouve o outro, que tenta entender o que está se desenhando, que tenta entender qual que é o desejo do coletivo e que tenta entender principalmente qual a potência de cada pessoa no processo, para você não ir levando uma pessoa para um lado que não é o lado dela, para você estar compondo exatamente com as pessoas que estão ali no máximo de suas potências. Então, isso foi bem interessante, né? Porque no longo do processo você começa a observar o universo das pessoas, você vê que umas pessoas têm um diálogo mais frutífero, mais importante com determinado tipo de público, você vê que outras pessoas têm uma leitura de cores diferente, que elas vão ter uma sensibilidade às cores, você percebe que algumas pessoas vão ter uma voz que vai trazer uma paz, uma meditação, não estou citando ninguém, mas todo mundo já está sabendo de quem que eu estou falando nesses casos todos, né? Mas, assim, a gente vai desenhando, né, isso em função de quem são as pessoas que estão ali, em função dos desejos delas. Então, assim, quando eu dirijo ou dou oficina ou qualquer coisa,
a preocupação ela é sempre de não atrapalhar o processo que está se desenhando, assim. E teve uma peculiaridade, para retomar uma palavra que o PP gosta, uma peculiaridade nesse processo que eu achei bem interessante, que é de ser a pessoa de fora. Porque eu trabalho com as mesmas pessoas há muito tempo, e aí a gente já tem aqueles vícios de trabalho, a gente já se conhece, a gente já sabe quem vai fazer o quê, quem não vai fazer o quê, enfim, aquilo tudo, né. E aí quando a gente entra num grupo, a gente está meio de fora e a gente consegue focar melhor no trabalho, porque a gente não está presas com as histórias, com os passados, com tudo que tem por fora. E aí a internet também ajuda nesse sentido, né, porque muitas vezes acaba que nesses intervalinhos, que são aqueles gostosos, né, quando todo mundo vai ao banheiro, vai almoçar, aquela coisa que se criam essas histórias que são a vida, mas que também são as histórias que às vezes começam a atravancar o processo, você fica sabendo de história, de coisa. E ali foi muito bom, porque a gente se conectava para trabalhar, e trabalhava e todo mundo muito criativo, muito né, trazendo coisas interessantes e ver as performances crescendo foi muito gostoso, assim, até chegar nesse, ponto final, assim, final não, mas assim, que é a performance compartilhada com o público e de ver tantas pessoas que eu conheço que assistiram encantadas, assim, chorando, muito movidas pela aquilo que tinham visto, né. Então, acho que foi uma parceria muito feliz, assim, pelo menos para mim, assim, de adentrar um pouco os universos artísticos de cada pessoa. Foi uma maneira de trabalhar também, né, no online, que tem suas peculiaridades também, mas que eu acho que nesse tipo de processo é bem interessante, porque permite a pessoas de outros estados, de outros lugares, de poder assistir, participar e ser cuidadas também. Então tem uma ampliação de público ali que aconteceu e que eu achei que tinha muito a ver com a proposta também em si, né, mesmo se a gente pegou um pouco de uma fase já de saturação do online e tudo mais. Mas foi um processo que foi muito rico, assim, muito sensível, muito bonito, com uma equipe, assim, muito criativa, né, então acho que foi realmente um grande prazer poder acompanhar e entender como a gente pode cuidar de si, dos outros, do grupo e de um público, mesmo à distância, né, que são mais ou menos os maiores desafios, né, como cuidar com arte e como cuidar com arte e distância. E, assim, quando eu vejo o resultado, eu falo: "Poxa, eu acho que o que a gente queria, a gente deu conta, assim, coletivamente, a gente chegou nesse lugar que a gente almejava". Então isso me deixa muito feliz, assim, além dos dados, assim, né, que os projetos pedem, quantitativos, de números de pessoas e tal, mas é a qualidade da relação, né, a gente queria criar uma relação de cuidado, de afeto, de proximidade, e pelo retorno que as pessoas deram, isso aconteceu, né, então eu fico muito feliz com isso. E aí eu não quero me delongar muito aqui, porque eu acho que vai ser interessante ouvir os performers, as pessoas que assistiram. Se tiver perguntas, assim, específicas também, estamos aqui, o Fernando, né, eu e todos os artistas também do processo, o Book que cuidou de toda a visualidade, enfim. Foi uma equipe muito grande que trabalhou nesse processo, né, as pessoas visíveis e as pessoas invisíveis, né, e as pessoas que também foram artistas e produtores, né, produtoras do processo, as pessoas do marketing, as pessoas da divulgação, a pessoa que dirigiu o carro de som, enfim, né, são inúmeras pessoas. E eu acho que vale lembrar também que um espetáculo gera uma economia criativa, que essa economia gera trabalho, que esse trabalho gera consumo, e que, já que tanto se valoriza, né, atualmente o consumo e tanto se valoriza, né, o capital, é lembrar que também isso é uma produção, uma criação de emprego, uma criação de trabalho, e lembrar o quanto que é fundamental a gente, também estar alimentando, patrocinando e fomentando esse tipo de projeto que, além de gerar felicidade, além de gerar
também alegria, também pagam as contas das pessoas envolvidas, né? Então, a gente, nesse momento, mais do que nunca, precisa de arte, precisa de projetos e precisa de políticas públicas que nos permitam simplesmente trabalhar, fazer o nosso trabalho, que é para isso que a gente está aqui no mundo, né? E mesmo que a gente faça um projeto que diz que as pessoas vão trabalhar não sei de quantas horas, a gente sabe que é um projeto desses, a gente fica envolvido o tempo todo, a gente fica ligado o tempo todo, a gente dorme com isso, a gente acorda com isso, a gente acorda com, poxa, a paleta de cores ali, podia ter não sei o quê pendurado ali atrás, que pudesse combinar, e aí a proposta não vem, e a gente fica maturando, poxa, eu queria ter uma ideia, mas a ideia não está vindo, não está vindo, o tempo está passando, e de repente a ideia vem. Então, assim, uma coisa que atravessa muito esse processo de arte e vida, né? Uma coisa que permeia a gente. E permeia a gente porque a gente tem fé na arte, a gente tem fé no cuidado, a gente tem fé na educação. E mesmo se isso não são, infelizmente, os valores compartilhados unanimamente, né? Pelo resultado, pelo menos, das urnas, né? A gente continua, né? Eu fico sempre lembrando daquela frase do Darcy Ribeiro, né? Quando ele diz: eu tentei alfabetizar as crianças e fracassei, eu tentei dar as terras para os índios e fracassei, eu tentei tudo que ele tentou e fracassou, ele diz, mas as minhas derrotas foram as minhas vitórias, porque eu detestaria estar do lado de quem me venceu. Então, acho que o sentimento é um pouco esse, né? A gente está tá, assim, resistindo, existindo e se afirmando também, porque não dá para ficar resistindo o tempo todo, a gente tem que existir e resistam os outros, né? E, enfim, é isso. É principalmente um sentimento muito grande de gratidão e de admiração pelos artistas e pela equipe do processo. Espero que venham muitas parcerias, espero que venham outras temporadas de apresentação, porque eu acho que a gente precisa mais do que nunca se cuidar e cuidar dos outros nesse momento, antes do cuidado e a arte virarem um valor totalmente obsoleto e anacrônico, onde a gente vai ser aqueles dinossauros que dizem: vocês lembram que existia arte? Vocês lembram como é que era? Era bonita, a gente fazia umas coisas juntos, assim. Então, assim, antes que isso aconteça, é importante a gente fortalecer isso para que isso se torne uma memória corporal, uma memória viva e uma memória sempre presente para a gente. Então, acho que é isso que eu tinha para compartilhar, e aí eu acho que vai ser muito bom ouvir vocês. Obrigada, Fernando. Obrigada, equipe linda. Obrigado, Tânia. Olha, a gente vamos, quem quiser falar, eu acho que pode levantar a mãozinha que eu vou ficar, tipo, fazendo aí fulano tá ali querendo falar, tá bom? É, então, fique à vontade, eu vou fechar o microfone, se alguém quiser colocar alguma, né? Fique à vontade e aí vão levantando as mãozinhas que eu vou abrindo o espaço. As pessoas estão um pouco envergonhadas ou sou eu que não estou aí aceitando o Então, silêncio, né, Tânia? se ninguém Mas, quer falar, eu posso me por, manifestar. por favor, querida. Porque eu tive uma experiência agradabilíssima, que me marcou de fato com todos vocês, quando eu fiquei sabendo da performance. Eu fui uma das pessoas que participou com todos, porque eu fiz questão de passar com todos. Eu passei a pandemia praticamente toda sozinha, isolada de fato, e vocês foram uma das primeiras pessoas com quem eu me comuniquei, assim, sabe? Tirando os meus amigos mais próximos, obviamente, mas pessoas de fora que eu consegui ter uma interação. E para mim foi tão gostoso, foi uma experiência tão agradável. Assim, o que vocês proporcionaram em cada uma das performances para mim foi marcante, sabe? Desde a sua, Fernando, que eu vou esperar um e-mail daqui a algum tempo. A do PP ainda não li os livros, mas tá tudo certo, a gente vai que vai.
A Milena que me fez abrir o meu baú e trazer memórias afetivas, a Nath com toda a história que ela trouxe, que mexe de fato a fundo, assim. Olha, resumindo, vocês foram incríveis. É uma performance que ela tem que ir adiante, ela tem que alcançar o máximo de pessoas, porque faz a gente ter essa aproximação com outro ser, sabe? Faz a gente ver que a internet, além de ser uma fonte de informação e desinformação, ela também é um meio de se juntar com o outro, de você estar num lugar onde as pessoas te escutam e querem saber de você de alguma forma. E assim, de tudo que eu já fiz cultural, a performance, ela me incluiu dentro, entende? Tipo, eu fiz parte dela, vocês mexeram com o meu emocional, eu chorei, sabe? Eu vivi, vocês me fizeram me sentir acompanhada por um momento, isso foi lindo, sabe? E eu, no dia que começou a performance, eu já marquei todo mundo. Já foi, acho que só o PP que deve ter ficado para o dia seguinte, porque eu não consegui marcar no mesmo dia, mas assim, o que eu tenho para dizer sobre a performance é que eu não vou esquecer. Eu não vou esquecer de vocês. Então, não parem. Ai, É isso. Rafa, obrigada. Senão eu começo a chorar de novo. Ah, Linda. você pode chorar aqui, fica à vontade, porque daqui a pouco chega a nossa A vez também. gente curte chorar, a gente curte. Eu pelo menos. Bom, é isso. Eu me manifestei aqui o que vocês me fizeram sentir. Eu agradeço muito mesmo, porque é isso. Essa expressão artística de vocês fazem uma baita diferença no individual. Obrigada. Por favor, Natália, fica à vontade. Olá, olá, boa noite. Concordo com tudo que a amiga falou. Fazia muito tempo que eu não tinha contato com nada artístico por conta de pandemia. E eu estava muito nervosa, né? Porque eu falei, gente, performance, nunca participei, né? Ai, meu Deus, né? E realmente mexe muito com o emocional, mexe muito, assim, com coisas que a gente guarda, né? E ainda mais com pandemia que você não conversa muito com as pessoas, você não tem muito contato. Então, assim, veio num momento que foi muito potente, né? E, e me ajudou a repensar muitas questões minhas, todas as performances, né? Todas. E estou passando por várias coisas, né? Então, mas assim, me ajudou muito a olhar as minhas prioridades, assim, a voltar a olhar para mim, a a voltar a refletir sobre o que que eu quero realmente fazer da minha vida, né? Sobre as possibilidades e essa coisa de chorar é muito louco, né? Parece que a gente fica assim guardando, né? A gente não chora, a gente vai, tipo, não deixa transbordar as coisas e eu transbordei, assim, e foi essa mesma coisa de marcar. Tô com todos, né? Todos vocês, eu consegui passar por todos e cada um foi especial, assim, unicamente especial, né? Nossa, eu posso falar que a minha semana, depois que eu participei, foi muito mais leve, sabe? Com todas as questões que eu tenho para resolver e todos os problemas, parece que eu comecei a encarar de forma mais leve. E eu acho que isso poderia ter sempre assim disponível, poderia ser uma. Lógico que a gente vai, né, falar, isso é uma terapia, mas é uma terapia, né, gente? É um curativo, né? E aí eu acho que isso poderia existir sempre, sabe? Todo mundo poderia passar por isso. E as pessoas elas não têm noção do quanto isso é importante, né? As pessoas acham que cultura é besteira, né? Ai, Rouanet, né? Ainda mais no que a gente está passando agora.
enfim, né? E realmente a gente precisa muito desses curativos agora. Estamos passando por tempos tenebrosos, né? Tá difícil ter esperança ultimamente. E quando a gente encontra esse tipo de trabalho, a gente se fortalece novamente, né? E eu tenho muito a agradecer cada um de vocês, todos vocês, todo mundo unicamente me fez refletir sobre coisas que eu quero retomar na minha vida, né? E voltei a ter ideias, voltei a movimentar minha vida e movimentar, né, coisas que eu deixei para trás, e enfim, agradeço muito vocês. E é o que a amiga falou, não parem, façam mais. E é isso. Muito obrigada. Obrigado, Natália. Gente, eu não sei como é que faz para levantar a mão, mas eu quero falar. Então aqui, ó. Pode? Pode falar? Primeiro, obrigado, né? Obrigado, Coletivo Entre Oito, tá aqui. É, eu nunca tinha ouvido a Tânia Alice nossa, que legal, que gostoso ouvi-la, Tânia. Obrigado. É muito legal ouvir essas coisas, assim, essa perspectiva, né, da arte, assim, uma certa visão, assim, macro das coisas, sabe? Fiquei com essa sensação, assim, sabe? Algo no sentido holístico, quase, sabe? De abrangência, assim. Então é muito bacana. Eu sou um fã, né, do grupo, somos amigos, somos família, então é muito legal também ouvir o Fernandinho falar dessa inscrição no tempo, né, na trajetória do grupo, desses artistas que eu tenho uma admiração profunda e muito amor também. Eu tive a sorte de ver, né, assim, os três trabalhos, né, o 10 Minutos, o Se Essa Arte Fosse Minha, e agora o Curativos. E eu queria fazer uma pergunta, na verdade, eu queria perguntar, assim, porque é isso, né, a pandemia, os efeitos da pandemia, né, tudo que esse processo nos causou, que está nos causando, né, ainda vivemos as consequências dessa coisa toda que, na verdade, né, nem sei dizer se acabou, não acabou, né, sei lá, não sei. Né, e essa experiência tão forte, né, do isolamento que foi para todo mundo, né, todos nós, assim, a gente tem, né, coisas para dizer a esse respeito, né. Durante esse período, eu e o Fernandinho, a gente trocou muitas coisas, assim, no sentido de espetáculos que a gente viu online, de coisas que a gente viu online, né? Sempre comentando, sempre falando de coisas. Tive experiências, assim, online incríveis, incríveis, assim, e que eu acho que foram incríveis até pelo formato, né? Independente da linguagem, né? Onde aqueles códigos se estabelecem, onde a gente é, enfim, vive né, um diálogo ali, né, apesar da distância, apesar, né, desse contexto maquinal, né, enfim. Mas eu queria perguntar, eu queria saber, assim, ouvir de vocês, meus amigos todos, é, se vocês acham que a pandemia abriu uma porta, no sentido de uma... vai virar tendência? Sabe, assim, essa coisa do online? Ou vocês acham que é uma coisa, tipo, eventual, pontual? Aconteceu aqui e tal, não sei o quê. A gente abriu lindamente essa porta, e daí eu faço das palavras das meninas, todas as minhas também. Só tenho a agradecer pelas experiências vividas, proporcionadas, né? Eu acho que é não sei, se eu tivesse que falar para alguém do Coletivo Entre Oito, eu falaria que é uma marca,
né, essa experiência diversa dentro de um determinado contexto poético, assim, porque o 10 minutos tinha essa característica, né? O Cessa Arte também, é individual, mas é coletivo ao mesmo tempo, né? Muito bom isso, muito legal isso. E então é isso, eu queria saber se vocês acham que pegou, ou que vai pegar, que a gente vai ter muito mais propostas e que essas investigações, assim como vocês investigaram agora, tal, por conta desse contexto, tal, vocês acham que a gente vai ter mais coisas assim, ou não? Tipo, o próximo projeto vai ser olho no olho de novo, ao vivo. Porque já é, né? Mas eu quero dizer assim, tipo, né? Calorzinho. É isso. E obrigado, gente. Obrigado, obrigado. Ai, bom, vou falar. Pai, Guto, você é um querido. Primeiro, Ai, você é obrigada. linda, Nath. Ah, obrigada. Nath também, minha xará. Obrigada por ter partilhado aí, a Rafa, já agradeci. Gente, eu acho que a gente cai num lugar meio poliana, assim, sabe? Tipo, ai, vamos ver o lado bom, porque eu confesso que no começo do processo, é até uma coisa que eu divido no áudio que eu mando para as pessoas que participam da minha performance, eu mando um áudio falando o que né, me levou a propor essa coisa dos seres e tal, que teve a ver com essa coisa do isolamento mesmo, e dar de cara com muitos sentimentos pesados e, enfim, né, toda essa carga, esse peso que teve a pandemia, né, reviver vários monstros, enfim. Então, assim, eu confesso que eu falei, bom, no começo do processo eu falei, acho que vai ser uma coisa só para a gente cumprir mesmo, porque já tinha passado a época dos online, né? A gente estava com essa sensação de ressaca, de ai, chega de coisa online, estava todo mundo afim de se ver, se abraçar e sentir o cheiro, enfim, tá num teatro, né? Então, assim, mas de certa forma eu acho que tá aí, sabe? Eu acho que esse trabalho online foi muito legal porque a gente viu que funcionou, assim, sabe? A gente tinha um receio, a gente só soube que rolou quando a gente estreou, porque a gente testou com amigos, com alguns alunos e parceiros da Tânia também, que foram nossas cobaias, mas assim, é um outro contexto, por mais que a pessoa vá no intuito de, vou só assistir, né? Fica uma coisa dura, né? Não, tô aqui para dar um feedback antes da estreia e tudo mais. Então a gente só desvendou tudo na estreia. E assim, falando por mim, foi muito gratificante, assim, foram conexões muito sinceras e um olhar no olho mesmo através da tela do computador. E eu falei, nossa, por que não? Porque daí abre para aquilo né, que a Tânia comentou, assim, a gente teve contato com pessoas que estavam morando fora do Brasil, gente do Sul, gente do Nordeste. Então, assim, a gente que é um grupo do interior, né, né, batalha para fazer arte em São José, em Jacareí, enfim, aqui no Vale, que, né, no cantinho ali coladinho em São Paulo, então a gente fica, né, é tão difícil, né, para a gente que é artista do interior sair e mostrar a nossa arte numa capital, num outro estado, né? A gente tem tão poucas oportunidades, é sempre tão difícil chegar num Sesc, circuito Sesc, num festival de teatro, né? Quem trabalha com arte sabe dessa dificuldade, assim. E foi um jeito maravilhoso, assim, meio que sem querer, querendo, mas sem nem saber que estava querendo, a gente se deparou com essa possibilidade maravilhosa de poder rodar o Brasil de dentro da nossa própria casa, né? Então, eu espero que isso vire tendência. Claro que assim, eu estou sedenta de teatro, né, ou de rua, de voltar a fazer as performances, ir para a rua,
voltar com os 10 minutos, com o trabalho com o Cessa Arte também, pensar outras formas de encontro, porque eu acho que as pessoas estão precisando ainda, a gente ainda está muito carente do abraço, da presença física, né? Do olho no olho ali, sentindo o calor mesmo, mas que seja uma porta escancarada, assim, para que a gente possa ter essas conexões geográficas, assim, né? Além, então, assim, isso eu acho que foi muito legal e desmistificou uma ideia que eu tinha antes de, tipo, ai, acabou a pandemia, acabou o teatro online, se é que isso existe, né? Porque teatro não tem como ser online, mas enfim, todas essas coisas virtuais que a gente foi se criando, porque foi obrigado, né? E então eu mudei totalmente de opinião nesse sentido. Eu acho que é isso, é mais um caminho que a gente tem como artista para explorar. Então, eu torço para que se mantenha. Muito bem, muito bem. Bem, por favor, Puc, com você. Na minha pesquisa aqui, eu descobri um termo chamado virada espacial, que ele surge nos anos 80, já estava tudo pronto isso, e que poucas pessoas tinham uso desses acessos da câmera do virtual, né, desse espaço que a gente está aqui agora. E a pandemia foi maravilhosa, porque ela pôs o mundo inteiro em contato com isso. E tudo que a gente começou a fazer aqui continuou. Eu faço terapia por aqui, eu faço aula com a Jussara Miller, que dá aula lá em Campinas, por aqui. O trabalho inteiro com a Tânia foi feito por aqui. Antes da pandemia, tem uma coisa com a câmera. A câmera foi usada em muitos espetáculos, né, com coisas, as pessoas dentro do teatro, mas gente filmando lá fora e assistindo dentro do teatro simultaneamente. A câmera tem essa coisa da simultaneidade que é muito bacana. A gente está aqui de forma simultânea, numa tela aqui, mas essa tela poderia estar projetada na parede da rua e mais pessoas assistindo. Então, eu acho que essa virada ela não acabou ainda, tem mais coisa para chegar. Ainda mais que esse computador aqui, ele não é o quântico. Na hora que o quântico chegar, isso aqui também já não vai ser mais nada, já vai ser uma tecnologia passada, que nem o CD já é, que nem aquele negocinho lá, como é que chama, que você põe as informações dentro e pluga aqui. Ninguém mais usa aquele negocinho, que eu até USB? esqueci. USB? USB, O ninguém usa pendrive, mais. pendrive. Pendrive, né? Quem usa pendrive aqui? Ninguém mais usa pendrive. Então, as coisas estão num movimento muito acelerado. E acho que elas vieram para ficar. A virada espacial ela é real. A gente não tem noção de que novos espaços, percepções de espaços, ela vai ser possível, né? A gente está abandonando não, acrescentando as novas formas de perceber o espaço. E eu descobri um termo que eu adorei, que é espacialização. Na geografia, espacialização é para você falar que tem uma montanha, que tem um rio, uma árvore, aqui outra só. Mas o cérebro, ele é muito louco. Ele espacializa o mundo. Ele geometrizou o mundo. E a partir do momento que a gente concebeu essa geometria do mundo, a gente consegue geometrizar tudo no virtual. A gente está aqui, mas a gente percebe a tridimensão dos espaços que a gente está vendo aqui. A gente vê o plano, mas a gente tem a experiência dessa profundidade, dessa dimensão, dessas linhas. Nosso cérebro, ele lida, ele lê tudo isso. Isso é muito rico. Então, a gente vai viver muito mais coisas dentro desse universo aqui, dessa virada espacial. Ela começou e ela não vai parar tão cedo. Muito bem, muito bem. E eu queria colocar também que a experiência, primeiro que a experiência de atores e principalmente de performers na rede, isso também é antigo, foi antes de nós.
né? Renato Cohen já estava lá antes de morrer trabalhando, né? Pensando ali o espaço virtual como um espaço performático. E, Tânia, eu adorei. Eu vou comentar aqui rapidinho que eu fui dar uma oficina para professores para explicar o nosso projeto e eu consegui dar uma definição de performance que eu sempre eu falo da Tânia. Eu falei, olha, antigamente, quando eu estudei na faculdade, para eu explicar performance, eu tinha um livrão grosso. Do que eu tinha que ler lá, e você lia inteiro e você não conseguia sintetizar para ninguém a performance. Mas aí eu peguei uma definição da Tânia, que é a performance se define pela sua própria indefinição. Então, não há uma definição exatamente para performance, isso define ela, não tem um tempo. É muito curioso que nós somos performers do tempo. A questão do tempo, pelo menos até hoje, para nós, né, a gente fez o 10 minutos para você e a gente queria fazer performances de 10 minutos. Aí no final a gente viu, não, 10 minutos não dá, precisamos um pouco mais. Vamos fazer 15, mas o tempo é central para nós, mas o tempo de 15 minutos, o tempo da Marina Abramovic é ficar uma semana num determinado lugar. E também a questão do local, qualquer lugar, o local é um local possível para performance, né? Quer dizer, a performance, o teatro ainda está ligado mentalmente à ideia do teatro, apesar que o teatro pode acontecer em qualquer lugar, mas a performance não tem sequer esse templo, esse lugar inicial da onde a gente acha que ela deve ser. Então, acredito que esse espaço virtual é um espaço perfeito para o performer, que é essa figura que, vamos dizer, qualquer espaço, qualquer tempo é o tempo e é o espaço. Então, essa é a primeira coisa que eu acho a beleza da performance. E quando isso ficou claro para os professores de arte da rede de Jacareí, na hora cada um fez um projetinho, eles ficaram muito animados de pensar que a coisa pode ser muito simples, muito direta e pode envolver questões muito afetivas e pessoais. Então, eu queria dizer que apesar de muita gente ter entrado, então, nesse espaço e produzido e criado, quando agora o teatro voltando, muita gente vai simplesmente voltar para o teatro e vai esquecer esse ambiente virtual, porque nunca quis, na verdade, pensar nada nele. Mas ele continua e muita gente vai ficar por aqui. É, é, esse trabalho, a possibilidade de a gente ter apresentado para pessoas do Amazonas, no Nordeste, Paraíba, Salvador, Santa Catarina, Paraná. A emoção de poder conversar com nossos companheiros, compatriotas queridos, pessoas de todos os lugares, é uma felicidade muito grande. E eu nunca imaginei assim que a gente não tinha pensado que ganharia essa dimensão. E para finalizar, eu também queria falar da dramaturgia, uma dramaturgia da escuta, viu, Tânia? Eu li um livro agora, acabei de ler um livro chamado Performance, o Psicanalista e o Palhaço e o Psicanalista, onde ele fala sobre escuta e fala, incrível, né, Tânia? Fala sobre a escuta e eu fiquei pensando muito no quanto a dramaturgia performática relacional, ela primeiro é um espaço da escuta. Quando a gente fala de atores, artistas, a gente fala muito sobre escuta. No ator tem que ter escuta, tem que ter escuta, tem que ter escuta, mas a gente tem um tipo de escuta qualificada porque é uma escuta que incorpora não exatamente incorpora a fala, incorpora a história, incorpora o espectador enquanto aquela pessoa e incorpora, às vezes, os desejos, os sonhos, as coisas mais preciosas das pessoas, o que a gente traz ali, o que você faz com o seu tempo, os seus sonhos, o que você quer do teu futuro, o que você quer da tua vida, incorpora este material dentro da performance. Quer dizer, a gente tem ali uma, 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 um espaço da qual a gente precisa ter uma escuta muito qualificada, um tipo de escuta criativa, né? Nesse livro, O Palhaço e o Psicanalista, ele fala das várias formas da escuta. E tem uma escuta que é uma escuta lúdica que ele fala ali. A nossa escuta é uma escuta parecida com a do psicanalista, que incorpora, que traz e recebe e fica gravado. No meu caso, no caso de todos nós, tudo fica gravado. É muito bacana, é muito forte também para nós que vivemos essa experiência.
favor, Mirelle, fique à vontade, querida. Obrigada, Fernando. Gente, eu também quero agradecer muito a vocês. Assim, que bom que isso aconteceu online, que eu pude participar. Eu sou aqui do Ceará, de Fortaleza, e eu fiquei muito feliz quando vi a proposta, né? Fiquei muito feliz a cada performance, né? Assim, com o PP, menina, eu já comecei assim assumindo, né, um sonho para mim, dando lugar dentro de mim para esse sonho muito, muito especial. Com o Fernando, eu fiquei muito emocionada, porque eu até tinha essa coisa de conversar com eu do passado, né, mas no futuro. Nossa, quando ele leu a carta para mim, eu fiquei, nossa, precisava muito, foi muito lindo, muito lindo. A Natália foi tinha assim um instante que não fosse profundo, inteiro. E aí, no final de tudo, ela ainda partilha uma coisa, assim, para mim, muito mística, né? Muito, me tocou muito. E com a Milena e com a Vanessa, eu nem em casa estava, tá? Porque eu estava hospedada no hotel de férias. Eu fiquei muito feliz de poder, mesmo estando naquele lugar, participar. Ainda tinha os objetos, né, Vanessa, lá do inventário, e consegui, né? Peguei ali o que representava, ainda ver isso. Nossa, eu trago comigo coisas que representam também os meus tesouros, né? E aí, gente, assim, eu queria dizer que nesse tempo, né, assim, das várias propostas online, eu participei de coisas bem bacanas, sim, de uma qualidade muito legal, que algumas coisas que me tocaram também, que eu achei muito bacana. Mas o Crescer para Passarinho e a proposta de vocês tem uma coisa muito diferente, sabe? Que é essa coisa da relação mesmo, da conexão, não uma relação qualquer. De a gente ser, você ser protagonista, eu sei, a relação ser, e lembrar para a gente do que realmente é importante, do que realmente é potente, conectar a gente com a gente mesmo pelo outro, né? Eu não fico só comigo, não fico só contigo, fica como é para ser, né? E que para mim foi um dos maiores aprendizados, pessoalmente, na pandemia, essa percepção do que é ser próximo, né? Que às vezes a gente está fisicamente próximo, mas a gente está próximo, a gente não está conectado. Na verdade, acredito que atualmente, na maioria das relações, a gente encontra essa conexão, por isso que, imagino eu, a gente está tão mal, né? Nossa saúde assim, emocional não está bacana, porque a gente não é gente, né? Se permite ser gente. E a potência aqui é isso, é a gente lembrar que a gente poder, a gente exercitar, viver isso, ser gente um com o outro. Então, muito obrigada, assim, foi um grande presente tanto estar em cada performance, participar, como também hoje. Fiquei muito feliz, né? Quando a Natália e o Fernando mandaram mensagem, sim, porque já conversava no Zap, né? Vocês já mandavam vídeos e já já passava ali. E eu também, né? Senti esse cuidado, recebi esse cuidado quando vocês mandaram o convite para hoje. Eu gostaria muito. Que bom ouvir vocês, que bom ouvir a Tânia, né, que também foi um grande presente, descobri em 2020, que através da Priscila, que também está aqui, e muito feliz, muito grata, muito obrigada mesmo. Muito obrigada, Mirelle. Simone e depois Rafaela, né? Rafaela mesmo. A Raffles-Mai. Oi, gente. Ai, eu queria falar assim, eu gostei demais das performances, amei mesmo. Eu queria ter, na verdade, eu fico pensando assim, que eu queria ter tido a oportunidade quando a gente estava lá mesmo, no meio da pandemia, assim, tudo fodido. Porque como fazia falta, né, esses encontros, assim. E foi muito gostoso, porque, como alguém falou aqui, foi terapêutico mesmo. Não sei se foi
Warner, né? Não sei quem foi que falou que é bem terapêutico mesmo. Eu recomendei até para minha psicóloga, eu não sei se ela conseguiu entrar, mas eu achei uma coisa incrível mesmo. E eu passei por todas, né? E passei uma num dia, outra no outro, e depois, como eu não queria perder, passei 3 no mesmo dia. Mas eu sinto que o que eu senti, assim, que o legal mesmo era se eu tivesse passado uma em cada dia, porque parece que fica reverberando por mais tempo do que a gente entrar numa e entrar noutra em seguida, assim. Isso foi uma coisa que eu senti, assim, sabe? E quanto a estar na internet ou não, na verdade, eu confesso que no começo eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, nossa, só eu e o performer, né? Nossa, no começo foi uma coisa meio assim, ai meu Deus. Mas aí depois você vê que é tão gostoso, né? Então, e quanto a essa coisa assim da internet, eu sou uma, né? Que eu estava louca para voltar, eu passei 2 anos e meio vendo muita coisa na internet, participando de muitas coisas na internet, assistindo oficina, curso, apresentação, tudo, tudo, tudo. E realmente, né, a gente quer voltar para o presencial, mas eu acho que veio também para ficar, né, para te dar outras oportunidades como essa. Então, quando eu participei da performance, eu já tinha voltado para ensaios presenciais, para as coisas presenciais, mas eu não senti assim. O que eu quero dizer assim, que eu senti como se fosse também, não era uma coisa que exclui a outra, sabe? Eu não senti como uma exclusão, eu senti como uma, uma coisa também, né? Então, acho que isso que eu queria dizer. É, eu achei que foi incrível, então parabéns para todo mundo, amei. Eu já tinha assistido 10 minutos, e uma outra coisa que eu achei interessante em relação ao 10 minutos é que no 10 minutos, quando eu assisti, por exemplo, eu assisti no teatro, e na verdade você fica um pouco você sofre a interferência das outras relações, porque elas estão no mesmo espaço. E esse aqui não, você não tem essa interferência, sabe? Então, eu acho que é uma coisa mais direta, mais direta, sim, sabe? O performer e quem está ali. Porque ela é só você e ele. Então, eu senti como uma coisa mais próxima e mais direta. Então, eu queria deixar esse relato aqui, que eu achei bem interessante. Então, é isso. Parabéns para todo mundo. Obrigado, querida. Rafaela, por favor. Eu falei Rafaela, mas talvez eu errei o nome. O Ruffles, a Ruffles Mine. É o nome dela, é Rafaela É mesmo. Rafaela mesmo. Ai, sou eu. Aê! Eu tava procurando aonde eu encontrava para ativar meu áudio. É porque assim, eu só levantei a mão porque eu precisava falar para Vanessa, que eu não falei nada. Eu não falei a Vanessa, mas assim, a performance da Vanessa, ela mexeu absurdamente com o meu emocional, porque ela me fez revirar o meu baú e eu tirei de lá o meu tio. E até hoje ele tá aqui comigo, desde aquele dia. Então, assim, era só isso. Eu tinha que agradecer. Eu falei, gente, eu não falei o nome da Vanessa, eu falei de todo mundo, mas assim, é que a performance da Vanessa, não desmerecendo nenhuma outra, mas ela reviveu a família que eu tinha deixado para trás, sabe? Aí eu tirei um tio falecido e automaticamente eu vi todos os outros que estavam vivos. Então, assim, vocês mexem muito além, sabe? É uma arte que ela mexe na alma. Então é isso, não parem. Vanessa, gratidão, minha linda. Era só isso. Durante o processo, a Vanessa, às vezes ela me perguntou, porque a gente trabalhava todo mundo junto, mas a gente trabalhava muito fora também, né? Individualmente com cada um. Eu lembro da Vanessa perguntando assim, muito, mas vai ser suficiente isso? Vai ser suficiente? Eu acho que agora você tem a resposta, né? Com essa resposta da Rafaela, porque às vezes, assim, na performance,
é um pouco como nas artes marciais, assim, a gente treina muito, 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 mas o golpe é o golpe certo, com a energia mínima e a coisa certa, na hora certa, da forma certa. Então, não é você fazer algo, 1000 coisas incríveis e tal, mas é nessas 1000 coisas que você poderia fazer, escolher exatamente essa que está soando justo com você, com a relação, com o mundo, com o momento que você está vivendo, com o espaço que você está. E ali eu acho que o trabalho ele foi muito na busca dessa simplicidade, assim, de cada um achar um pouco alguns de uma forma mais barroca, outras de uma forma mais apurada, mais simples, mais direto no ponto e tal, mas cada um achar aquela coisa que te toca o coração, porque 10 minutos ou 15 minutos é pouco tempo para você estabelecer uma relação com um desconhecido que seja uma relação de fato, que não seja né, que toque no ponto, que toque no coração, que estabeleça uma conexão, isso tudo com as dificuldades do virtual. Então, assim, você tem que ser muito preciso na proposta, assim. Eu fico muito feliz de ouvir todo mundo ali, a Mirelle, as pessoas e tal, de ver que as performances chegaram, né, onde a gente queria que elas chegassem, assim. E aí eu queria complementar essa questão que o Guto colocou como pergunta, né, de que cada performance ela tem a sua linguagem. E você não pode decidir disso mentalmente, tipo, agora vai ser assim. Não, a performance vai nascendo e você vai acompanhando o nascimento dela, você vai acompanhando o brotar dela. E pode ser que ela peça a tecnologia digital em algum momento, e aí a gente agora tem esse mundo novo. Mas pode ser que ela não peça, né? Porque a gente não sabe nem o que vai ser amanhã, né? Então, fica mais difícil ainda a gente determinar mentalmente o que vai ser. Então, a gente tem agora essa ferramenta a mais, que pode ser que ela cruze, pode ser que em algumas performances ela fique, pode ser que em algumas performances ela suma totalmente, porque a gente precisa fugir do processo de digitalização, pode ser que em alguns momentos ela seja necessária, porque quando a gente fez o Crescer para Passarinho, a gente queria fazer um projeto para cuidar de quem cuida. Então, era um projeto para enfermeiros, médicos e psicólogos, inicialmente. Então, e depois a gente foi abrindo, e nosso público principal sempre foi de psicólogos. Assim, foi muito engraçado, assim, tinha muitos, assim. E a gente apresentou 90 vezes esse trabalho, assim, foram 90 apresentações. E a gente nunca poderia ter chegado até o Ceará, até, né, como vocês falaram, até Goiânia, até o Rio Grande do Sul, até teve pessoas que assistiram do leito de hospital, teve pessoas assistindo no plantão, teve, assim, era muito bonita, assim, a experiência, era muito comovente, assim, e a gente percebeu que além da acessibilidade geográfica, tinha um dado de uma acessibilidade que pessoas acamadas podiam assistir, que pessoas cadeirantes podiam assistir, que uma série de pessoas excluídas do processo tinham, de repente, um acesso. Então, assim, é interessante a gente lembrar que essa ferramenta para determinados públicos, para determinadas situações, para determinados momentos, né, que ela pode ser muito, muito interessante, muito bacana, né? E agora ver o que o futuro vai nos trazer, porque como a gente também não aprendeu com essa pandemia, a gente parece que como humanidade não aprendeu nada, porque a gente está voltando numa fúria de destruição ecológica até maior, e é uma crise sanitária gerada por uma crise ecológica, e a gente está acentuando desmatamento, a gente está acentuando tudo, então provavelmente não vai ser a última, né? Então, assim, desculpa, eu estou muito otimista hoje, não. Mas, assim, eu acho que vai ter outras, e aí a gente já vai saber lidar com determinadas ferramentas, talvez de uma forma mais consciente, né? Assim, nesse sentido. E a gente sempre vai ter a arte para estar trabalhando e se comunicando, e isso acho que é uma coisa muito vital, assim, né? Mirelle, por favor, pode ficar à vontade.
eu queria destacar também essa coisa de ser a dois e essa relação muito direta, né, que foi ressaltada aqui, como uma coisa também que não precisa ser exaltado, nem precisa excluir as outras possibilidades. Mas como eu me identifico muito com essa forma, né, enquanto artista, eu queria também dar um retorno para vocês que participar, ver essa criação de vocês, ouvir sobre o processo, participar da performance me fortalece muito também como artista, né? Nesse eu acredito sim, que há várias formas e nenhuma delas deve ser excluída. Às vezes, a nossa necessidade vai ser por mais que o coletivo tenha muitas outras potências, mas às vezes é na relação direta e 2 a 2 que a gente pode cuidar de algumas coisas. Às vezes a gente está precisando do cuidado dessa forma, e que é preciso e é bom que exista, que possa acontecer, que a gente possa investir nisso também. E essa coisa da simplicidade, gente, eu acho que isso foi um dos elementos principais, a simplicidade e a brevidade, porque trazia uma urgência também, sabe? O que a minha sensação era de que assim, a gente não tinha tempo a perder, precisava acontecer naquele tempo. Então, favorecia não desperdiçar o tempo, né? Não fugir da gente, não fugir. Não fugir, quando a gente vive fugindo, né? Mas se acolher, esse é um espaço para a gente acolher a nossa verdade. E aí, de tocar o coração vinha também, penso eu, foi como eu senti, vocês estavam trazendo coisas que tocam o coração de vocês. Tinha uma unidade, a gente perceptível entre todas, mas tinha muita singularidade, tinha muito você, né? Na sua era muito você. Como foi, assim, no processo, esse levantamento dessas temáticas, sobre o que você queria falar, se for possível partilhar um pouco? Por favor, aí, Pepe e Mi, que não falaram nada de Vanessa, vocês podem aproveitar esse momento. Só queria dizer que Oscar, depois que quando você, né, o Oscar está pedindo desculpa de não interagir, mas gostou muito do trabalho. Fica à vontade depois para falar, viu, Oscar? E Mimi, Pepe, Vanessa, fiquem à vontade. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim? Boa noite a todos, todas, todes. Primeiro, eu também queria agradecer a presença de todo mundo aqui, celebrar o nosso encontro, dar um viva grande para essa reunião. E, enfim, estou muito feliz. Também acho que o projeto foi muito legal e deu tudo certo. O encontro com a Tânia foi lindo. E também queria dizer, bom, a gente teve que fazer um trabalho de autocuidado antes de começar a cuidar, antes de começar a pensar. Então, a Tânia propôs que a gente fizesse um programa performativo de autocuidado. Então, a gente começou nesse processo de pensar algo que seja bom para a gente fez esse programa. E é isso, e também a busca dessa pessoalidade, assim, quais são as nossas questões, né? Quer dizer, como que a gente traz essas questões para a cena e para performance, como isso vira algo performático, enfim, toda essa peculiaridade, como diz o Pepe. E eu também queria dizer que para a gente é muito especial também essa relação, né? Eu lembro de cada pessoa que passou comigo e as coisas que foi dita e como que essa pessoa reagiu. Então, assim, cada encontro é um encontro, a gente repete 10 vezes no dia, mas a gente começa de novo com aquela pessoa e de novo com aquela pessoa. E isso é muito tocante, para mim é muito emocionante e me dá a sensação boa de que a gente está fazendo algo vivo e inteiro, né?
Ah, é isso, Pepe, Vanessa, Nath. Então Vou tá, falar. né? Fala, amiga, fala, que eu já... Nossa, foi muito surpreendente para mim, porque eu realmente questionava a Tânia. Eu falava, mas caça ao tesouro, a pessoa de repente vai trazer um imã de geladeira que ela comprou lá em Aparecida, sei lá, esse imã de geladeira. E assim, gente, não teve nenhum imã de geladeira. Nossa, teve crianças compartilhando. Nossa, um sonzinho de fundo aqui que eu tô na cafeteria e tá tendo karaokê. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Teve criança compartilhando a Barbie, mas também compartilhando a mãe como tesouro, o irmão como tesouro, assim. Teve situações difíceis da criança dizer queria que meu pai fosse meu tesouro, mas meu pai não está aqui. Teve muito adulto compartilhando tesouros de pessoas, né, que já partiram, que foi emocionante também. A gente chorou todas as... Nossa, teve muitas situações assim, muitas histórias emocionantes, né? Como a da Rafa, que a gente se emocionou bastante. Teve cartinha de pessoas que escreveram assim no leito de morte, sabe? Assim, me chamou muita atenção que um amigo deixou uma carta para o filhinho de uma amiga que ele escreveu no eletro dele, dizendo que o coração estava fraquinho. Então, assim, teve tesouros muito potentes e acho que como a Mi falou, né, a gente lembra de todos e todos, de certa forma, vai transformando a gente. Então, eu agradeço muito a todo o coletivo, porque na minha performance teve muita ajuda de todos os meus amigos performers. A Tânia insistiu para que eu caçasse tesouros e foi uma experiência muito, muito incrível, assim, para mim. E é isso, gente, assim, acabou que eu fiquei muito surpresa com o próprio processo, que como a Nath falou, ele só aconteceu quando aconteceu, né, assim, quando aconteceu no dia. Muito obrigada a todos. Seu Oscar tá me devendo os desenhos da lapiseira dele, que ele vai voltar a desenhar e vai me mostrar esses desenhos. E é isso, gente. Obrigada. Bom, a Mi levantou uma questão do processo de criação, né, sobre como lidar com coisas que foram tão pessoais, nossa, né, dentro de um coletivo. Acho que foi mais ou menos isso, né, acho que a dúvida. Eu não sei dizer exatamente como mas assim, é uma característica nossa já do coletivo de outros trabalhos, né, principalmente Van, lá por dos favor, 10 seu minutos. microfone está ligado, só um minutinho, Nath, desculpa. Tá, Vanessa. E então a gente acaba trazendo, por mais que tenha, né, o Fê falou no começo, que é uma coisa que a gente levanta várias ideias e coloca, né, literalmente, geralmente a gente coloca num craft, num papel grande, e tem uma coisa, às vezes, do amigo pegar, tipo, você escreveu uma coisa aqui, tesouro, gostei de tesouro, vou me apropriar. E a gente vai fazendo essa colagem, esse jogo de retalhos, assim, das ideias do outro, mas acaba caindo muito no pessoal, porque esse trabalho, por exemplo, a gente foi dessa coisa que a Mi falou do... Primeiro a gente se curou. Primeiro a Tânia propôs essa coisa da gente fazer um curativo para a gente, da gente ter esse momento e tal. E aí que pelo menos para mim, foi aí que eu entendi que eu tinha muitas coisas para curar, muito mais do que eu consegui levantar no meu programa performativo, por exemplo. E aí eu falei, bom, então será que isso pode ser abrir para outras pessoas? Será que as pessoas vão se identificar? Então vou buscar sentimentos que eu acredito que alguém
que as pessoas possam ter em comum e tal. Então, eu acho que são vários filtros assim que acontece, né? Acaba passando muito porque essa coisa do afetivo, que eu acho que é a coisa mais especial assim dessa possibilidade da arte relacional, não tem como não passar pela nossa história, pela nossa característica, né? Tanto que nesse projeto a gente até brincou com essa coisa da peculiaridade, que uma das nossas inspirações e primeiras provocações foi reassistir o Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E aí a gente pirou muito nessa coisa de, nossa, se você... A gente fez uma brincadeira entre nós, assim, como que você falaria, como que eu falaria da Milena, através de características que a gente não percebe tanto, que não são tão genéricas. O que a Mi tem de super extraordinário, diferente de outras pessoas? E a gente foi buscando isso no outro e buscando na gente também. E aí acabou que era um exercício da Tânia, que ela pediu para ser escrito, acabou que eu fiz um vídeo aqui em casa com a minha companheira, e daí falou, vamos todo mundo fazer vídeo, e aí acabou que teve esse videozinho que a gente manda no WhatsApp no começo. E ali, assim, claro que também é uma forma da gente tentar se aproximar de quem vai encontrar com a gente, porque a gente tem pouco tempo, né? É uma forma de, tipo, olha, estou me abrindo uma peculiaridades e coisas talvez engraçadas e esquisitas sobre mim para você, para te mostrar que aqui é um lugar seguro, que você pode se abrir também. Mas também foi uma forma da gente revisitar nossa pessoalidade e entender o quanto ela atravessa no trabalho, assim, mesmo sendo um trabalho coletivo, né? Então, não sei explicar direito exatamente o que acontece, mas é uma coisa meio orgânica que vão passando esses filtros. E a gente também tem uma coisa nesse coletivo, que nós somos amigos pessoais, assim, há bastante tempo, então alguns de nós já trabalham muito mais tempo, eu, a Mi, o Fê, por exemplo, mas depois a gente ficou muito próxima da Vanessa, do PP, enfim. E então a gente tem já uma intimidade também entre nós que possibilita a gente acessar esses lugares mais íntimos e também essa coisa da troca, de se ver no outro, pegar um pouco do outro, não sei o quê, e quando você vê, você é uma mistura de tudo, mas você é muito você e o trabalho é muito, né? Então, assim, eu acho que é uma mistura de tudo isso, assim, da nossa relação, do que a gente propõe, do que a gente investiga, enfim. E acontece que é. E é muito engraçado ver que a pessoa que não conhece a gente identifica a gente dentro da performance. Isso é foi muito legal saber disso, Mi. Obrigada por compartilhar. Falar também, pegando um pouco do gancho da Nath, juntando um pouco com o que a Tânia disse, no sentido que a performance também se coloca e é preciso ter ouvidos para ouvi-la. Então, assim, e precisa ir sentindo a própria dança da coisa que vai nascendo, né? A gente tem que ter ouvidos para entender e perceber o que está posto, né? O que está colocado na nossa... Enfim, a gente tem questões que ficam rondando a nossa cabeça durante muito tempo, né? Então, assim, tentar ouvir também como a coisa se dá, que ela tem uma força por si só, eu sinto. É isso. Muito bem, Pepe, vou deixar para você. Eu queria dizer que eu não seria, colocar uma questão que é pessoal, eu não seria um performer. Se alguém falar assim, Fernando, faz uma performance, não sei se eu faria, não, talvez não. O que acontece é que esse grupo, ele faz esse parto dessa individualidade, ele força esse parto, porque talvez sozinho eu não faria, mas quando ele faz, eu falo: "Nossa, que importante". Então, eu acho que o grupo tem, quer dizer, quando a gente organiza um projeto, o grupo são um grupo de relações, é também um projeto, então, tanto o nosso grupo como a Tânia, quer dizer, ajudar
a fazer, que é muito difícil, porque nós temos um sentido muito claro, cada um de nós tem as suas vozes da sua própria cabeça, mas elas são muito misturadas, na verdade. É difícil, aquela semente boa, aquela semente ela é atropelada, ela assim, às vezes tem uma ideia que é sensível, é boa, mas ela vai ser atropelada por você próprio, pelos seus próprios medos, questionamentos. Não, né, quer dizer, tem um momento em que aquilo é bom, você ainda não viu aquilo, então tem um grupo de pessoas com você falando: "Não, vai filho, vai", e te empurrando. Às vezes você fala: "Não, não, eu desisti, deixa para lá, eu não quero mais, muito bobo, muito", "Não, não, vai". Este é uma vantagem, é uma incubadeira, né, quer dizer, um grupo que funciona como incubadora, onde ela te obriga a primeiro pôr as suas ideias, algumas passam por uma espécie de corredor polonês, às vezes, porque todo mundo fala, e às vezes você sai meio assim, meu, não sei se eu tenho. Mas ao mesmo tempo, algumas coisas são pegas e fala: "Não, aqui você cuida, 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 todo mundo", e a pessoa sai do caminho, a gente fala: "Volta, volta, não sai daí não, estava bom ali, a gente estava gostando, todo mundo estava feliz", e isso ajuda muito. E essa é uma coisa interessante, voltei a falar, porque a Tânia também tem uma formação de teatro é essa coisa de grupo, e vamos todo mundo junto, e processo colaborativo, e todo mundo dá ideia, e todo mundo mexe. E a performance eu imagino como uma criação muito mais individual. Então, quando nasce vamos dizer, performances criadas, não, muito mais individual, assim, hoje eu conheço o trabalho da Tânia, ela trabalha na escola, ela trabalha com vários grupos de performance, nós não somos o único grupo de artistas de performance que ela trabalha. Então, hoje nós sabemos que isso é possível e é muito bom. Bem, pelo menos me deixou muito satisfeito. PP, com você. Amigos, eu não quero me estender muito, até porque eu tô com uma dor de garganta, uma amidalite horrível, tá doendo muito para falar, para comer, enfim. Mas eu, respondendo um pouco sobre o processo, né? É, eu, desde o primeiro trabalho com o coletivo, sempre trouxe para performance coisas que eram muito fortes em mim no momento, assim, desde o Curativos até esse de agora. E, e foi numa mudança que eu estava vivendo muitas mudanças, né? O Curativos agora. Então, não diferente, a performance também fez mudar muitas coisas. A performance, como a Mi falou, né? Eu fui entendendo ela foi tomando um corpo diferente. Eu até brinquei que ela foi como uma árvore ganhando força e tamanho, porque eu estava mudando muito também. Então, eu nasci sementinha, comecei sementinha e, enfim, agora as coisas mudaram muito e passei por muitos temporais no processo, muitos dias cinzas, e é curioso porque a performance, eu acho que ela teve três momentos, assim. O Guto participou do começo da performance, foi tendo a Rafa, né, foi uma que participou no comecinho dela, e agora a Natália, que participou no momento que foi uma mudança, assim, que muita coisa estava mudando dentro de mim, era um momento que eu estava em dias bem cinzas, e eu tinha quase desistido da performance. Mas aí, faltando um minuto para a gente começar um dia de apresentação, eu falei, eu vou fazer. Tava quase sem figurino, sem maquiagem, tava tudo pronto para não continuar quase. E eu falei, não, eu vou fazer porque é pro outro, é a relação. E eu vou me mostrar assim como eu estou hoje, porque são as pequenas coisas, né? A leveza das pequenas coisas. E, e foi no momento que a Nath, né, foi a que participou, a Natália, e foi muito significativo, porque, enfim, às vezes a gente se cobra muito, né? E durante a pandemia eu também fiquei muito tempo isolado e deixei de fazer coisas que eram importantes. E agora fazer essa performance,
e falar sobre esses pequenos passos, os primeiros pequenos passos, e ver as fotos que as pessoas, e aqui tem várias pessoas que mandaram coisas para mim, lá, tá lá no Instagram, sabe, poder ver todo mundo mandando as coisas e fazendo coisas que tem vontade ou retomando coisas, foi por isso que eu decidi continuar e não desistir, porque era para o outro. Fala muito sobre mim, sou eu ali, mas eu principalmente encontro muita potência quando o outro, eu vejo o outro fazendo coisas, eu consigo de alguma forma, que era o desejo desde o início, né, fazer com que uma sementinha fosse plantada e se transformasse em algo maior. Então, muito obrigado, gratidão a todo mundo que ajudou, Tânia, Book, os meus amigos todos do coletivo, obrigado. Foi um processo bem dolorido, difícil, mas embora tenha tido essas questões mais cinzas, as coisas estão voltando com mais cores. Obrigado. Exato, se a gente descobre demais. Obrigado. É, muito bom, muito bom. A gente está indo para os nossos finalmente. Por favor, vou passar para a Natália. Também gostaria de ouvir a Malu, que está aí com a gente desde o começo. Por favor, Malu, ou você não pediu, mas aqui a gente faz questão de ouvir todo mundo. Bem, Nath, fica. Eu só queria comentar, né, a respeito da performance do PT, porque eu realmente, no dia eu também não estava bem, assim, né, tava muita coisa acontecendo no dia, e, assim, você vai aberto, né, você chega, assim, ao mesmo tempo que você tá naquela ansiedade, você não sabe o que você vai encontrar na performance do outro, você vai aberto e, meu, 15 minutinhos, assim, muda totalmente, sabe, o que você passa a pensar sobre você, você passa a se olhar mais, né? E foi muito importante eu ter essa conversa com o Pepe. Eu não imagino o quanto, porque eu passei a ligar mais para as coisas que eu quero, né? E, e assim, essa coisa do tempo também, que eu não vou lembrar quem falou, né? São 15 minutinhos e passa super rápido, e às vezes a gente não tem 15 minutinhos para olhar para o outro e falar o que está acontecendo, sabe? E para se abrir, para escutar o outro. A gente não... E a gente passa, às vezes, 15 minutos no celular, sabe? Vendo notícia do G1, comentários do G1 e babando lá de raiva junto. Tipo. Então, acho que, assim, nesses tempos, né, que a gente está vivendo, é importante a gente ter esse contato, né? E, nossa, muda muito a vida das pessoas, assim. É 15 minutinhos ali, mas você leva para a vida, sabe? Mas isso, eu queria agradecer muito. Obrigado por você não ter desistido. É isso. Muito bem, muito bem. O Ordem são 15 minutos poéticos, né? Que é um tempo que tem um valor, né, de outra natureza. Por favor, Ordem. É muito legal esse 15 minutos nesse espaço celular, né? Nesse espaço virtual. Eu queria comentar que foi muito legal esse aprendizado da escuta que a Tânia inspira, que ela propaga, assim, né? Eu aprendi muito com você, Tânia. E como a gente estava trabalhando, né, de forma virtual e buscando de como estimular cada ator a ir trazendo as coisas, e a gente trabalhou num tempo muito curto, né? A gente teve que agir com uma velocidade muito grande, e cada ator com seu espaço, com a sua visualidade, com o seu figurino, com a sua maquiagem, e uns mais rápidos, outros mais lentos. Foi uma loucura. E foi muito gostoso ver como cada um, no seu tempo, foi dando forma na sua dança, tornando o golpe certeiro, né? Trazendo isso para o espaço. Isso foi muito mágico e foi interessante desenvolver essa capacidade de escutar e respeitar o tempo de cada um.
né? Isso foi maravilhoso. Acho que foi um aprendizado muito grande. Como eu não botei a mão nas coisas, né? Cada ator na sua casa foi construindo esse seu espaço e cada um surpreendendo, né? Porque eu estava imaginando uma coisa e de repente eles apareciam com uma coisa muito melhor, maior e mais interessante do que aquilo que eu estava esperando que fosse. Foi muito rico. É a segunda vez que eu trabalho com Entre o Oito e eu, assim, aprendo muito, gosto muito de ver como que vocês atuam e ver que é um grupo muito diferente um do outro, muito heterogêneo, e acho que por isso que talvez a criatividade pulsa, né? E, Tânia, muito obrigado pela oportunidade, foi maravilhoso. Muito bem, ótimo. Malu, você teria interesse? Desculpa, eu forcei, mas como você está aqui com a gente, eu estou te vendo. Gostaria de falar alguma coisa? Estamos nos finalmente. Malu, você está me escutando? Eu estou Oi, abrindo espaço, se eu você quiser falar. Oi. não tinha ouvido falar meu nome porque eu estava escutando vocês, mas na aula aqui também. Ah, você está no meio da. Você é uma pessoa contemporânea, Malu, não precisa falar nada. Fica aí na sua aula. Uma pessoa contemporânea, ela está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas é que não tava, a professora estava olhando algumas coisas, aí deu para eu poder escutar vocês. Mas eu não participei, assim, eu não vi o início da Tânia falando, eu participei de é, de uma fala dela há mais tempo no grupo que eu faço parte do Projeto 7, mas esse especificamente eu não vi desde o início e eu também não vi a performance. Mas a performance tem me interessado muito. É uma forma de fazer teatro, fazer arte, e principalmente, me corrija se estiver errado, porque eu não conheço muito, mas de não ter que ter um texto muito rígido, assim, muito fixo, até porque no momento, assim, eu tô com essa dificuldade muito grande de fixar, de guardar texto. Então, a improvisação e a performance tem tipo assim, abriu portas para que eu não desista da parte da arte, assim. Então, me emociona também. E também de, assim, colocar, também uma coisa que eu vou colocar para fora, assim, mas, assim, que às vezes a gente está vivendo um momento que o artista não está sendo valorizado, não tem visto como profissão, por às vezes não ser assalariado, alguma coisa assim, igual a maioria das pessoas são, e as pessoas não veem como trabalhador. E isso às vezes me fez ir para dentro de uma universidade, fazer psicologia, porque, tipo, não via. A gente vive numa sociedade que fica muito fixo, assim, que o ator é aquele que tá na Globo, que tá numa. Ai, eu tô emocionada. Que o ator é aquele que conseguiu, foi só por um caminho, e a performance ela abre outras portas para não desistir assim do sonho, que é de fazer arte, de ter, ver a vida de forma assim também mais leve e se curando também. Só que dói também assim, quando esse momento que a gente está vivendo e de não ser compreendido assim como um trabalho, sabe? E agora eu não tinha noção, uma proporção disso até eu viver na pele, assim, perceber esses atravessamentos. E eu acho que é um ato de resistência e a performance ela abre novos espaços, novas formas de fazer arte e de incluir também.
Com certeza, querida, a performance é um campo muito acolhedor que permite com que a gente produza a partir dos nossos afetos, desejos. Ali não tem forma e por causa disso permite com que a gente vá ali e dê a nossa forma, né? Quer dizer, é um mergulho para dentro de si, uma exigência que a gente se ouça e que a gente possa, a partir desse se escutar, talhar alguma coisa, criar uma relação. Vale a pena, porque a gente precisa mais do que eletrodomésticos. A gente precisa também de sentir aquele calor quando a gente faz uma ação, sentir aquele prazer, aquela adrenalina, e essa coisa que dá sentido à vida, que, né, a gente fez, sempre foi uma experiência muito forte para nós, e depois que terminava, a gente ficava ali mergulhado naquele universo de sensações, sendo atravessado por tantas coisas e também atravessando, uma experiência que dá um sentido, né? Eu lembro que o, quando eu estava na faculdade, eu vi um filósofo italiano que falava que o contrário do belo não é o feio, é o insignificante, porque o belo é aquilo que é pleno de sentido. Então, né, o belo é aquilo que é pleno de sentido, e quando a gente, nessas ações, a gente tem essa dimensão, a gente se sente muito preenchido, muito completo, muito, enfim, transbordante. E aí a gente sabe que a gente está diante do belo. Queridos, queridas, queridos, muito obrigado. Já estamos finalizando. Se alguém quiser dar alguma fala para finalizar, fique à vontade, mas estamos chegando ao final desse encontro. Mas nós somos uma ilha, né, Tânia? Nós temos sempre que nos encontrar mais. Vamos ficar atentos e ficar próximos uns dos outros. Aqui também é um espaço capaz de aquecer o nosso coração. Fique à vontade se alguém quiser falar alguma coisa para a gente finalizar, mas estamos aí nos finalmente. Eu queria, antes da gente terminar, ressaltar a importância da conexão entre a gente nesse momento, que é um momento tão difícil e que vai necessitar, provavelmente, a gente estar ainda mais conectado, né? Dessa importância de se cuidar, mas de cuidar dos outros, mas principalmente de não estar sozinho, né? Então, a gente sabe que agora a ferramenta digital, ela também oferece essas possibilidades de se conectar com pessoas e tal. Então, assim, né, vamos ali abrir o coração, as redes e tal, né? Tem sempre alguém com quem conversar, alguém com quem fazer um projeto, tocar alguma coisa e não ficar sozinho, porque eu acho que a desconexão e a solidão é o que nos faz mal, e nesse momento a gente está precisando muito ficar novamente, né? Porque parece que a gente não tem trégua, né? Parece que acabou a pandemia, a gente vai começar a viver. Enfim, então, né, mas é o que tem por hoje, então a gente precisa ficar ali conectado. Então, quem também passar pelo Rio de Janeiro, dá um oi, manda uma mensagem no Insta, onde for, e a gente se conhece na Unirio, se conhece por aí, né, e vamos nos fortalecer juntos e seguir nos projetos, né. Agradecer vocês novamente, cada uma, cada um de vocês. Um beijo e obrigada. Obrigada, gente. Malu, fala com a gente no nosso Instagram para a gente conversar com você, pegar seu contato. Vocês. Então, queridos... Beijo, muito obrigada, gente. Exatamente, boa noite. Hoje a gente teve a participação aqui também do Buda Performer. Quem puder, acompanhe. Eu sou fã do Buda Performer. E eu vi alguém novo aí na sua casa. Tem um ruivo aí, um gato ruivo, é isso, Tânia? Ela já tinha o gato. Ela já tinha? Ele tem 13 anos. Eu nunca vi ele.
Eu vi ele Ele fez hoje, a primeira todos vez. os ensaios aqui, ó. É, olha lá. Ele é Meu igual o Martinho. Deus do Sempre céu! aí. 13 anos já. Meu Deus do céu, não tinha visto ele. Só o Buda, mas o Buda ele é aparecido mesmo. O Buda não pode ver uma câmera que ele já chega junto, né? Eu queria falar uma coisa, que o Buda, vocês não sabem, mas o Buda foi um dos que fez muita coisa continuar na minha performance, e a performance continuar. O Buda é um performer mesmo. Obrigado. Nem eu sei. Não, aqui é tudo na loucura. Você não viu ele ligando pro PP no Né? celular? O Buda ele tem uma vida fora da Tânia, ele liga para as pessoas, faz coisas, é isso, né? Caramba. É, gente, boa noite. Boa Bons noite. sonhos, tenham bons sonhos e até uma Boa próxima. noite, obrigada. Obrigada, Oscar, pela presença também, tadinho. Tentou falar, mas a gente te leu. Muito obrigada. Que bom que você veio. Eu Espero já que tenha tô sido seguindo o bom. Buda. Buda, eu Ai, gostei. Por meu favor. Deus. Ai. Ai, super, que fofo. Amei. Gente, obrigada.